Shalom, irmãos, que a paz, nosso Salvador, Yahushua HaMashiach, esteja com todos vocês. Mediante permissão do nosso Criador Altíssimo, Yahuwah Tsebaot, venho trazer este estudo sobre Pentecostes, que é a festa das semanas. Eu dividi esse estudo em 3 partes, para que não ficasse um vídeo muito comprido, e aí dessa forma fosse mais fácil de realizar a gravação e ficasse também mais fácil para que os irmãos acompanhassem. Então essa vai ser a parte 1. Origem da festa das semanas. Quando eu comecei a pesquisar a origem destes 50 dias, chamamos de Pentecostes, muitas informações que vinham prontas na internet é de que 50 dias foi o tempo entre a travessia do Mar Vermelho e a entrega das tábuas dos mandamentos. Essa informação ela é repetitiva, é mais ou menos assim que você encontra na internet se você for pesquisar. E aquilo me chamou a atenção, porque eu já havia lido o livro de Êxodo algumas vezes e não tinha me dado conta que tinha ali um período de 50 dias entre as duas realizações ali importantes. E aí mas eu fui conferir, não quis usar essa informação pronta, fui conferir. E aí, na verdade, eu encontrei 3 referências de ocorrências importantes que dão 50 dias. Então, eu coloquei aqui resumido nesse parágrafo. Foram 7 semanas depois da saída do Egito, que Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as leis de Yahuwá. E no dia seguinte, que aí sendo o 50º dia, ele sacramentou a aliança com o povo de Israel, fazendo a aspersão de sangue. E o povo de Israel prometeu, jurou, cumprir a aliança. E aí, então, neste período da saída do Egito até o sacramento da aliança, a aspersão de sangue, dá 50 dias. Também foi 50 dias o período que Moisés recebeu a ordem para que ele purificasse o povo de Israel aos pés do Monte Sinai, até aí sim que ele voltasse do monte depois de ter feito 40 dias de jejum, porque até o início do jejum passou-se 10 dias, depois mais os 40 dias de jejum, e quando ele retornou do monte com as tábuas dos mandamentos, ali também cumpre um período de 50 dias. E tem um terceiro período de 50 dias que eu vou apresentar para vocês depois ao longo desse estudo. E esse relato está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 12 ao 24. E mais para frente no livro, no capítulo 34, aí tem a ordenança da festa. Também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim da estação. Aí em 34 e 22. Interessante destacar que aqui, fim da estação. Em muitas escrituras, muitas bíblias, traduções, está fim do ano, ou saída do ano. Mas a gente entendendo que a festa das primícias eram as primeiras colheitas na primavera, por óbvio, não tem como 50 dias depois do começo do ano já ser o fim do ano, porque o ano tem 364 dias. Então, qual é a tradução aqui mais adequada no fim do tempo? Colocando a palavra no sentido de tempo, sentido aqui então de estação. Então, no começo da estação primavera ocorria a festa das primícias. Nós falamos bastante dela também lá no estudo da Pêssega. E aí, 50 dias depois, já no fim da estação primavera, acontecia então a segunda colheita, que era a festa da colheita no fim da estação. Em Levítico também tem a menção a respeito da festa das semanas.
Contareis para vós outros desde o dia imediato ao Shabat, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao sétimo Shabat, contareis 50 dias. Que aí a palavra Pentecostes, o significado dela é do grego, que significa 50 dias. Então, ao mesmo tempo que são 7 semanas ou 7 Shabats mais o dia seguinte, também tem que dar 50 dias. É uma coisa interligada à outra. Por que eu digo isso? Porque não tem como contar 7 Shabbats e contar num período intermediário de um mês para o outro, dias que não seriam contados porque já teria passado a última fase da lua, daí eles ficariam esperando a próxima lua nova para voltar a contagem dos dias. Não daria como ter 50 dias no período total. Acabaria tendo a quantidade, por assim dizer, ia acabar ficando volúvel. Não ia ficar 50 dias fixos. Né? Cada ano poderia ocorrer uma quantidade independente da fase da Lua. Então, acaba não batendo com 50 dias. E aí segue aqui o mandamento. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Em Deuteronômio também. 7 semanas contarás. Quando a foice começar na seara, entrarás a contar 7 semanas. E celebrarás a festa das semanas de Yahuwá, teu Elohim, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo Yahuwá, teu Elohim, te houver abençoado. Alegrar-te-ás perante Yahuwá, teu Elohim, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que Yahuwá, teu Elohim, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Por que eu destaquei aqui o estrangeiro? É interessante notar que, ao contrário da festa da Pessa, na festa das semanas, era permitida a participação de estrangeiro. Se vocês vão se lembrar que a gente trouxe lá no estudo da Pessa, que a festa da Pessa só era permitida aos circuncidados, ao povo israelita. O escravo ou o estrangeiro que quisesse participar da festa, não simplesmente apenas para participar da festa, mas eles tinham que querer entrar no povo, né, ser aceito como povo israelita. Eles haveriam de se circuncidar primeiro, para que então se tornassem aptos a participar da Pessa como participante, como israelita circuncidado. E, ao contrário, que na festa das semanas era permitida a participação do estrangeiro, sem a necessidade de se circuncidar. E qual é o apontamento disso? Interessante. Porque isso aqui já apontava a entrada do estrangeiro, a entrada do gentil, que somos nós. Então, como tudo da Torá é um apontamento profético para algo maior que haveria de se realizar, aqui mais um apontamento na questão do estrangeiro participar da festa das semanas. E aí, conforme eu falei, eu fui investigar então aonde estava o período de 50 dias, eu comecei a montar então a cronologia da saída do Egito. Então, começando ali no capítulo 12 do livro de Êxodo, mais ou menos até o 15, eu pude notar o seguinte, o que fiquei muito feliz de trazer aqui para compartilhar com os irmãos. Eu montei esse gráfico aqui, vocês vão entender aqui o seguinte, aqui na parte de cima, eu coloquei a contagem dos dias do mês. Aqui, nessa linha, eu sincronizei com os dias da semana, conforme o calendário, a referência que nós seguimos. E aqui na parte de baixo, o que aconteceu na parte do dia e o que aconteceu após o crepúsculo daquele dia, na parte noite. Então, vamos seguir. No dia 14, era a preparação da fuga do Egito.
E aí, à noite, foi quando tudo aconteceu, né? Eles passaram o sangue nos umbrais, e o anjo destruidor, o mensageiro destruidor, matou todos os primogênitos dos egípcios. E aí Faraó, então, finalmente permitiu que Moisés saísse com o povo. Depois de todo aquele alvoroço, no início do dia seguinte, na contagem do mês, então, ali já dia 15, começou então a saída do Egito, a fuga do Egito. Na parte do dia, então, eles começaram a marchar saindo do Egito. E aqui, a partir daqui vamos contar o primeiro então dia da fuga, a saída do Egito. E aí interessante notar, vocês podem ir acompanhando na Bíblia de vocês, a narração ela vai seguindo os acampamentos e os dias. E aí eu percebi que essa narração ela segue 7 dias da fuga, entendendo que toda vez que eles acampavam era para passar a noite, e no dia seguinte, então, que continua a narração, então a próxima parte da caminhada vai dar 7 dias certinho, né, com relação às festas que hoje nós lembramos, né, da Pêssar, na quarta-feira. E aí no dia 15 é o Shabat de Pães Asmos, que foi o dia da fuga. O dia 18, a referência do Shabat de Primícias, que cai no domingo. E na quarta-feira, dia 21 do primeiro mês, o segundo Shabat de Pães Asmos. 7 dias depois do primeiro Shabat de Pães Asmos, dia 15. Então vamos lá. Eles saíram do Egito no dia 15 e no crepúsculo eles acamparam em Sucote. Sucote significa tendas. Ali eles cozeram os pães asmos e receberam as primeiras ordenanças a respeito do que eles deviam depois lembrar e fazer a festa da Pêssar. E ali também o Criador estipula o calendário para eles, que a partir daquele dia que eles contassem a Pêssar como sendo o dia 14 do primeiro mês e a primeira festa de pães asmos como o dia 15 do primeiro mês. Então o Criador passa todas as ordenanças para a lembrança daquilo que estava em andamento, do que havia acontecido, da fuga, e dos dias que ainda haveriam de acontecer, o Criador já estava dando aqui a instrução para a lembrança da festa. Então, no dia seguinte, no segundo dia depois da fuga, na contagem dos meses, então, dia 16, eles partem para a caminhada a partir do acampamento de Sucote. No crepúsculo, eles acampam em Etã, que significa entrada, era a entrada do deserto. No dia seguinte, eles partem numa nova caminhada a partir do acampamento de Etã, e no crepúsculo do terceiro dia, do dia 17, do Shabat, eles acampam em Pi-Hairot, que significa local que cresce caniço. Naquela madrugada, houve a provação da fé do povo, a primeira provação que eles passaram. Eles ficaram aflitos, porque o exército do faraó estava se aproximando. E aí eles já começaram a duvidar, já começaram ali, meio que já foi também uma murmuração, já começaram a falar que eles, não haveria túmulos lá no Egito, para que trouxe a gente para morrer aqui na frente do mar? E aí Moisés recebe a instrução para que ele, num ato de fé, e pediram para que o povo tivesse fé, que haveria ali de ter um livramento, e Moisés vai lá e, pela autorização e poder do Criador, abre o Mar Vermelho e inicia a travessia naquela madrugada. E aí, ao raiar do primeiro raio de sol, no início da manhã, termina a travessia do Mar Vermelho. E ali foi a consumação do livramento. Naquele dia está registrado o cântico de Moisés e a dança de Miriam. Eles tiveram júbilo. Foi o cumprimento da salvação, da saída do Egito. Porque no fechado Mar Vermelho, houve a morte do exército do Egito. E ali, de uma vez por todas, eles estavam livres da escravidão. Não por coincidência,
né? Este dia cai, então, no dia 18, que na referência é o Shabat de primícias, que cai no domingo, também é o mesmo dia em que Yahusha se revela ressuscitado dos mortos. Primeiro a Maria e depois a todos os apóstolos. Neste dia, eles continuam a caminhada e vão acampar no deserto de Sur, que significa muro. No livro de Êxodo está escrito que depois de 3 dias da travessia do Mar Vermelho, eles acampam em Mará. Então, primeiro dia da travessia no dia 18, quarto dia da fuga, segundo dia depois da travessia, terceiro dia depois da travessia, cai no dia 20, na referência então seria uma terça-feira, e no crepúsculo deste dia eles acampam em Mará, que significa amargo. Nessa noite eles foram beber água e a água era muito amarga, e aí Moisés novamente faz lá o sinal da presença do Criador, faz o milagre de transformar as águas amargas em águas doces. E ali também há nova entrega de ordenanças. No dia seguinte, 7º dia após a saída do Egito, na referência então seria o segundo Shabat de Pães Asmos, 21 de Abib, quarta-feira. Eles partem do acampamento de Mará e no crepúsculo eles acampam em Elim, que significa ramos. E aí nessa noite, neste local, eles encontram 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Qual é o apontamento aqui? Lembram que no estudo da Pessa, eu comentei que no cumprimento profético da ressurreição de Yahusha, o segundo Shabat de Pães Asmos não é mencionado, não tem nenhum acontecimento que marca o cumprimento profético do segundo Shabat de Pães Asmos, diferente da Pessa, do primeiro Shabat e do Shabat de primícias, que teve os seus cumprimentos proféticos ali na crucificação, na entrega do corpo e na ressurreição de Yahusha como primícia dos mortos. O segundo Shabat de Pães Asmos não tem nenhum registro lá no Evangelho de qual teria sido o cumprimento profético. Aqui há um apontamento de qual será o cumprimento profético do segundo Shabat de Pães Asmos. Vejam, irmãos, 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Isso aqui me remete à entrada no reino. Então, eu me sinto na esperança, né, da realização, da volta, do retorno do Messias e na entrada do reino, como cumprimento ainda que ainda falta desse segundo Shabat de Pães Asmos. O apontamento está aqui. Seguindo a narração no livro de Êxodo, a partir do capítulo 16, acontece um salto no tempo. Ele continua assim: 15 dias do segundo mês depois que saíram do Egito. Então aqui ele faz outro carimbo de data. Dia 15 do segundo mês. Dia 15 do mês de Ziv. Na contagem linear dos dias da fuga, contando o primeiro dia da fuga lá no dia 15, então o dia 15 do mês de Ziv são 32 dias após a saída do Egito, né, seguindo a contagem para a gente bater 50 dias lá na frente. Neste dia, eles estão acampados em Sim, que significa espinho. Neste dia é o dia da murmuração no deserto. Neste dia, os israelitas reclamaram de que eles estavam com fome e eles queriam carne. E aí o Criador promete a eles que naquele crepúsculo, quer dizer, então a murmuração foi durante o dia, que naquele crepúsculo daquele dia, o Criador mandaria codornizes para que eles comessem carne
e que no dia seguinte o Criador ia enviar alimento, e depois eles chamaram de maná. No dia seguinte, então, eles escolheriam maná pela manhã, e aí segue o mandamento, que durante 6 dias eles haveriam de colher o maná, e no 6º dia era para colher o dobro, porque no 7º dia haveria descanso, e não era para colher maná naquele dia. E também não veio do céu maná, não tinha maná para ser colhido. E aí, interessante, eles batizaram o pão do céu de maná, man, e quer dizer, o que é isso? Quando no dia seguinte, depois que se secou o orvalho, havia aquele material por cima no chão, né? Aqui no Êxodo 16 vocês vão ter lá a descrição de como era o maná. Eles falaram, que é isso? É o man, que é isso? E aí ficou esse nome para o pão do céu. Então, colocando isso aqui na régua da cronologia, no dia que eles fizeram uma murmuração, no dia seguinte era para começar a colher o maná, e durante 6 dias eles colheram o maná. No 6º dia eles colheram o dobro, e no 7º dia houve descanso, usando o carimbo do dia 15 do 2º mês, pois então 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 do 2º mês eram Shabat, que foi o dia do descanso onde eles não colheram maná. Se dia 22, no dia do descanso, 7º dia depois do 1º dia do maná, Shabat, automaticamente dia 15 também era Shabat. E aí interessante, se dia 15 era Shabat, como está registrado no livro do Êxodo, então o Shabat não era marcado como tem esse novo vento de calendário que está trazendo aí que o Shabat é todo dia 7, 14, 21 e 28, a partir da lua nova e tal. É interessante que a referência que nós estejamos seguindo bate com o relato do que nós estamos vendo aqui do livro de Êxodo. Já falei para os irmãos também, para que não ficassem preocupados com essa questão de calendário. O Criador disse que os tempos haveriam de ser perdidos. E em momento nenhum eu encontrei nas Escrituras profecia do Criador dizendo que os tempos seriam encontrados. O que eu entendo é que quem vai trazer a verdade, restabelecer toda a verdade, é Yahusha quando ele retornar na 7ª trombeta. Enquanto isso, nós seguimos aqui, nós escolhemos uma referência para que nós pudéssemos guardar as festas e lembrar das datas importantes que o Criador deixou para nós. Mas eu vou colocar um ponto aqui. Eu entendo que é muita soberba aquele que diz que descobriu o calendário do Criador. Eu acho que é um pouco de soberba, ou muita soberba. Por quê? Porque o Criador, ele disse que os tempos seriam perdidos e não disse que os tempos seriam encontrados. Então, nem eu, nem ninguém pode dizer que conhece o calendário do Criador. Vai estar correndo o risco de transgredir. Essa é a minha opinião a respeito desse assunto de calendário. Eu acho que todos devem ter uma referência para poder conseguir guardar o Shabat, guardar as festas, mas sabendo que a verdade do calendário só virá no retorno do Messias Yahushua HaMashiach. Mas eu fico feliz de saber que a referência está batendo. Essa referência a qual nós estamos seguindo, por enquanto está batendo. E aí, lá no capítulo 19, o Criador deixa para nós mais um carimbo de data, que ele coloca que no 3º mês, 1º dia deste mês. Então,
terceiro mês, primeiro dia do mês de Sivan. E aí ele segue a narração a partir dali do capítulo 19. Neste dia, tendo partido de Refidim, chegam ao deserto do Sinai, de frente ao monte. E Yahuwá se revela a Moisés e ordena ao povo que se purifique, para se revelar ao terceiro dia. E aí a instrução que Yahuwá passa para que o povo se purificasse, tá assim: lavem eles as suas vestes e não vos chegueis à mulher. Interessante, irmãos, olha o apontamento que tem aqui nesse pedaço de texto. Apocalipse. Grande multidão são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Os 144.000 santos são os castos. Nunca chegaram à mulher. Olha o apontamento para o grupo, ou os dois grupos que serão salvos após a grande tribulação e entrarão ao reino do Messias com ele. A grande multidão, os 144.000. Os que são castos, os que não encontraram mentira em sua boca, não chegou a mulher nenhuma, e os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. É sempre feliz em encontrar apontamentos lá na Torá, lá no Antigo Testamento, das coisas que haverão de acontecer. E principalmente das que já aconteceram. Né? Muito bom. Então, na contagem direta, para que nós cheguemos nos 50 dias, este primeiro dia do terceiro mês são 47 dias da fuga do Egito. Aí o Criador pede para que eles se purificassem, porque ao terceiro dia ele ia se revelar a todo o povo. Então, este aqui já é o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. No terceiro dia, 3 de Sivan, houve o forte canglor de trombeta, e Yahuwá se revela a todo o povo no Monte Sinai em esplendor, e ali ele passa os 10 mandamentos e as demais instruções a Moisés. E a todo o povo. Ali ele se revelou a todo o povo, havia aquela instrução de que o povo não chegasse, não tocasse no monte para não haver de morrer, mas todo mundo viu ali aquele trovão e terremoto, toda aquela maravilha no monte. E no dia seguinte, no dia 4 de Sivan, aí sim completa-se os 50 dias da saída do Egito. Neste dia, foi feito um altar no pé do monte, e por aspersão de sangue, então Moisés sacramenta a aliança com Israel. E aí depois do sacramento da aliança, Moisés volta ao monte, leva com ele os 70 anciãos e Josué, e a partir do dia seguinte, ele fica na nuvem lá com Josué durante 6 dias, então seria aqui na contagem, e aí no 7º dia, Moisés é chamado para o topo do monte, e aí ele vai sozinho, e ali começa o jejum de 40 dias, e ali começa essa jornada, que no final dessa jornada, depois do jejum de 40 dias, é que Moisés retorna ao povo com as 2 tábuas dos mandamentos. Então essa é a cronologia da saída do Egito até a subida de Moisés ao monte, e depois 40 dias ele retorna com as tábuas. Eu não coloquei aqui na régua. E aí, por curiosidade, eu coloquei aqui um print do nosso calendário, só por referência mesmo. E como ele ainda está batendo, né, com relação aqui os dias da semana e a contagem dos dias do mês e as realizações das festas. Colocando aqui o dia 0 como marco o início da primavera na quarta-feira. Começa a contagem dos dias no dia seguinte, então na quinta-feira. Aqui na quarta-feira, porque entendendo que o luminar do dia, o sol, foi criado na quarta-feira, então ele inicia o seu ciclo no dia seguinte.
Então coloca como dia 1 e a partir daí acaba batendo tudo com os dias da semana, com os dias dos meses, contando sempre de maneira fixa e as festas da maneira como ocorreram. Como nós vimos lá no início da régua, colocamos lá no dia 14 na quarta-feira, o dia 15 então foi na quinta, dia 21 também na quarta-feira, o dia 18, que foi a primícia, que nós comemoramos no dia 10 de abril desse ano de 2022, no domingo, então um dia após o Shabat semanal, e o Pentecostes, 50 dias depois, cai no dia 7 do terceiro mês. No dia 29 de maio nós comemoramos esse ano. E aqui então eu trouxe as 3 referências de 50 dias que eu encontrei analisando essa cronologia. Então, tem 50 dias a partir do dia da fuga do Egito, e ali foi carimbado o primeiro Shabat de Pães Asmos para ser festejado depois, até o dia 4 do terceiro mês, o dia que houve o sacramento da aliança com a aspersão de sangue. Esse período foi de 50 dias. Outro período de 50 dias, no segundo Shabat de Pães Asmos, no dia 21 de Nissan, ou de Abib, foi o último dia da semana da fuga, o 7º dia da fuga do Egito, onde eles acamparam e encontraram ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, que é o apontamento aí para a entrada do reino. No dia 10 do terceiro mês, que é o dia que Moisés é chamado para o topo do monte para início do seu jejum de 40 dias, tem então esse período de 50 dias, entre o acampamento de Elim até a subida de Moisés no monte. E o terceiro período de 50 dias encontrado nessa cronologia é o período ali do primeiro dia do terceiro mês, onde Yahuwá se revela a Moisés no Monte Sinai, ali no pé do monte, pedindo para que o povo se purificasse, que depois de 3 dias ele se revelaria, e no 4º dia houve o sacramento da aliança. Naquele dia que houve a primeira revelação a Moisés e Yahuwá, até o dia 19 do 4º mês, mês Tammuz, que é o dia que Moisés volta com as tábuas do mandamento e encontra o povo em festa, celebrando a Yahuwá com o bezerro de ouro. E aí nesse dia houve juízo, primeiro grande juízo ali já com os israelitas, com Jacó. No período em que Yahuwá se revela ao pé do monte, até o retorno de Moisés com as 2 tábuas, mais 50 dias. Então nós temos aqui 3 apontamentos de 50 dias nessa cronologia, desde a fuga do Egito até o retorno de Moisés com as 2 tábuas. Pode ser que tenha mais, mas eu interrompi a minha análise até esse momento aqui. Essa imagem também é conhecida pelos irmãos, né? Aqui é aquela figura que traz os tempos determinados, as 7 festas fixas e os seus cumprimentos proféticos. Então, dia 14 do primeiro mês é a Páscoa, foi o sacrifício do Cordeiro Perfeito de Arusha. Dia 15 a 21 do primeiro mês, festa de Pães Asmos. O primeiro Shabat é o corpo do Messias, a formação da igreja, dos seguidores, o corpo dado em sacrifício. É o pão sem fermento. E o segundo Shabat não teve um acontecimento profético, então fica para o retorno do Messias. Festa das primícias, dia seguinte ao Shabat. Aqui eu coloquei à mão uma legenda aqui do primeiro mês e no de Pentecostes, terceiro mês. Nas escrituras não tem uma data fixa para o Shabat de primícias. Ele variava de acordo com
a cega dos primeiros frutos. Então, dependia de quando havia a possibilidade de se plantar, de acordo com a chegada da primavera, de acordo com o clima, de acordo com as condições climáticas daquele ano. Conforme eles plantavam, e depois, quando eles conseguiam colher aquela primeira colheita, quando acontecia a colheita, naquela semana, haveria o Shabat, e após o Shabat, então, haveria a celebração das primícias. Então, não tinha um dia fixo do mês. Dependia da colheita, e a colheita dependia do clima. Então, variava ao longo dos anos. E de acordo com a primeira colheita, aí sim, contava-se 50 dias, aí sim de maneira fixa, 50 dias fixos a partir da primeira colheita, e aí se celebrava então a festa das semanas, Pentecostes. E aí a gente marca que já houve o primeiro cumprimento profético nestas primeiras 4 semanas, primeiras 4 Shabats, festas, e ficando então os 3 últimos Shabats do ano, de trombetas, expiação e tabernáculos, para a vinda do Messias em poder e grande glória na 7ª trombeta. Também é possível colocar alguns apontamentos do cumprimento profético na vinda da morte e ressurreição de Messias aqui também com essas festas. Porque a partir de então nós estamos na época do Evangelho, nós estamos na época de toque de trombetas, nós saímos a tocar trombetas, a pregar a palavra, a pregar o arrependimento, a alertar sobre a chegada do dia do juízo, alertar sobre o dia do fim que está próximo. A expiação que o próprio Messias fez, ele é o sumo sacerdote e ele é o cordeiro, e o sangue dele fez a expiação. Então, ele também cumpriu isso daqui. E o tabernáculos, como está escrito, que o Messias veio e tabernaculou, né? Ele viveu em corpo humano, né? Ele veio e habitou um templo humano em corpo aqui entre o mundo, dentro do mundo, aqui entre os seus discípulos e todos que estavam ali com ele. E ele cumpriu então, nesse momento, o apontamento profético de tabernáculos, ainda que o grande acontecimento de tabernáculos, entendemos que vai ser então na vinda dele, na entrada do reino, onde haveremos de habitar em tendas em volta do Monte Santo, sob o reinado de Yahusha. As profecias da Bíblia, elas são tremendas. Os acontecimentos e testemunhos aconteceram na prática e eles são apontamentos proféticos do que há de acontecer. E não é apenas um acontecimento, às vezes tem 2 acontecimentos, 3 acontecimentos que, com a mesma profecia, aquilo vai acontecendo em escala cada vez maior até o grande ápice. A obra do Criador é maravilhosa e perfeita. Então aqui eu coloquei o Pentecostes na Antiga Aliança e o Pentecostes na Nova Aliança. Então vamos lá, Pentecostes na Antiga Aliança. Era a festa das colheitas, festa da cega dos primeiros frutos, depois a festa das semanas, primícias e Pentecostes. É comemorada em 7 semanas ou 50 dias após as primícias. Marcava alegremente a colheita do trigo, era uma festa de alegria. Comemoração da entrega da lei e da primeira aliança, conforme nós vimos ali na referência dos 50 dias. É uma santa convocação, Shabat. Nenhum trabalho deve ser feito. É uma lembrança ao povo que Yahuwá livrou Israel da escravidão do Egito. Ainda lá na antiga aliança, era essa a lembrança principal do Pentecostes. Era a libertação do povo da escravidão do Egito. E um tempo de celebração pela liberdade e descanso. Também era realizado um sacrifício de animais e todo aquele procedimento no templo. Eu coloquei um destaque aqui em liberdade.
porque depois eu peço para os irmãos pesquisarem a respeito da lei do jubileu, que era o ano da libertação. O jubileu é o período de 50 anos. Então é outros 50 que traz a referência de libertação e de descanso. E a cada 7 anos, depois de 6 anos, no 7º ano era o Shabat da terra, e aí tinham leis e instruções referente do como proceder no Shabat da terra. E depois de 7 semanas de anos, ou seja, depois de 49 anos, no ano seguinte, era o 50º ano, era o ano do jubileu, o ano da libertação. Nesse ano, o escravo saía livre, a terra que foi vendida, que era mais ou menos assim que a gente pode dizer de penhorada, aquela terra que foi vendida, que depois ela haveria de voltar para o antigo dono. No ano do jubileu ela voltava de graça, não precisava o dono devolver o dinheiro daquela terra que recebeu. Também nesse ano, o homicida culposo, aquele que matou sem intenção, matou por acidente, que haveria de ficar em exílio naquela terra de proteção. No ano do jubileu ele poderia retornar para sua casa, se caso também houvesse morrido já o sumo sacerdote da época da morte do inocente. Então, a lei do jubileu tem muita referência com liberdade e descanso. Libertação também era uma referência a 50. Pentecostes na Nova Aliança, registrado no livro de Atos. Marca o início da igreja como os primeiros frutos. Marca o começo da nova lei, a lei do Espírito, que é implantada nos nossos corações. 50 dias depois da ressurreição de Yahusha, durante as festividades de Pentecostes, Yahuwá enviou o Espírito Santo sobre a igreja, formada por judeus e gentios, 2 pães levedados. Marca o início de uma nova vida livre da escravidão do mundo. 2 pães levedados. Esses 2 pães vocês vão encontrar na instrução da celebração da festa das semanas, que haveria de ser oferecido 2 pães levedados, 2 pães com fermentos. E aí também esse é um apontamento profético, dos judeus e dos gentios. Com fermento, ou seja, era aponta a conversão dos pecadores para uma nova vida, mediante a recepção do Espírito Santo. E aí, num grande ajuntamento, na época da festividade, todos compartilhavam juntos do alimento ao ar livre. 2 pães levedados com fermento eram levantados diante de Elohim. Ao contrário da Pessa, nessa festa, a participação de gentios e estrangeiros era permitida, como eu falei para vocês no slide anterior. Então, a festa de Pentecostes, a festa das semanas, teve aquela celebração, todos aqueles acontecimentos na saída do Egito, e o seu cumprimento profético foi estes que nós narramos aqui. E vamos aqui também lembrar nesse próximo slide, para benefício da igreja, seguidores de Yahusha. Após a ressurreição de Yahusha, aparece aos discípulos, após a ressurreição, Yahusha aparece aos discípulos, abre o entendimento deles e revela-se em toda a Escritura. Falamos essa parte lá no estudo da Pessa. Está registrado lá no livro de João. Yahusha assoprou sobre eles o Espírito Santo. Ali, não foi naquele momento que os discípulos receberam o Espírito Santo, mas ali ele deu início à contagem regressiva para que isso acontecesse depois de 50 dias. 40 dias depois, Yahusha sobe aos céus e adentra no Santo do Santo Celestial. Ele derramou o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Eu trouxe aqui um registro do livro de Hebreus para ilustrar. Quando, porém, veio o Messias como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer,
não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Num parágrafo curto, né, do livro de Hebreus, o escritor trouxe aqui as referências de como o Messias cumpriu as festas proféticas, né, citando o tabernáculo. A aspersão do sangue, que nós lembramos lá que Moisés fez ao pé do monte, que também é a expiação. Eu fico até sem palavras, porque é muito reconfortante, é um regozijo muito grande entender e presenciar, testemunhar as profecias do Criador perfeitas sendo cumpridas. 10 dias depois que Yahushua subiu aos céus, ocorre o cumprimento profético da festa de Pentecostes, que cai no 50º dia após o dia da ressurreição, que foi a primícias. E aí, o registro no livro de Atos, do capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia. Então, depois de trazer para vocês a cronologia do que foi, do que aconteceu, o apontamento profético e a realização do dia de Pentecostes, que recebeu o Espírito Santo, eu vou trazer aqui a profecia de Ezequiel, registrada no livro, o nome dele no capítulo 37. Lá é citado sobre o Vale dos Ossos Secos e a formação da igreja. Eu vou abrir aqui no aplicativo My Bible, utilizando o módulo IA+. Acompanhe na Bíblia de vocês. Veio sobre mim a mão de Yahuá. Aqui Ezequiel falando. Ele me levou pelo espírito de Yahuá e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Olha o espírito. Em todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo, a inclinação do Criador presente a alguns escolhidos, né? Tem lá vários testemunhos disso. E com a realização do cumprimento profético de Pentecostes e a recepção do Espírito Santo nos discípulos como primícias também desta graça, né, a qual não merecemos. Então que o Espírito passou a habitar mesmo com os seguidores, com o povo escolhido, com a igreja. Tanto dos judeus convertidos ao Messias, como os gentios convertidos ao Messias. Mas ainda lá na primeira aliança, também o Espírito estava presente, ainda de uma outra forma. Então, vou continuar aqui. Então, o Espírito levou Ezequiel e o colocou num vale cheio de ossos. E ele continua. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Yahuá Adonai, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra de Yahuá. Assim diz Yahuá Adonai a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis.
e sabereis que eu sou Yahuwá. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz Yahuwá Adonai: vem dos quatro ventos, ó espírito, Ruach, e assopra sobre eles, sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Ruach entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Antes de continuar, vou destacar aqui um detalhe. Percebam, irmãos, que o que significa essa profecia? Entre outras coisas, né? Mas o que eu entendo até o momento. Diferente do transformar dos corpos que haverá de acontecer na sétima trombeta, como num piscar de olhos seremos transformados, e o nosso corpo de carne será transformado em corpos celestiais. Aqui é narrado um reavivamento dos ossos secos. E os ossos secos, eles não se transformam em corpos viventes, com carne e tudo. Há uma descrição da restauração desses corpos. Então, primeiro os ossos se ajuntaram, e depois cresceu tendões, e depois cresceu carne. E ainda assim, já haviam se tornado corpos novamente, mas ainda não eram vivos. E aí, então esses corpos mortos, restaurados, mas ainda mortos, receberam o Espírito para que vivessem. Então isso significa a restauração do chamado convertido, tirado da lama, aquilo que muitas vezes a gente repete na congregação, no grupo. Primeiro a gente é tirado da lama e depois o Criador vai limpando a lama da gente. E nesse meio tempo, após chamados e convertidos, o Criador envia a nós o Espírito Santo, para que aconteça o batismo do Espírito. Esta profecia de Ezequiel, no meu entendimento, narra desde o chamado, que é a retirada do pecador da lama, não é por mérito, não é porque ele decidiu se converter. Pelo contrário, justamente por ser pecador, por ser uma ovelha perdida, por estar morto espiritualmente, ele não tem condição de perceber que ele precisa ser tirado da lama, nem tem condição de querer ser salvo. Primeiro ele é chamado, é colocado nele, o Criador o chama, é colocado nele a inclinação para que ele busque o Criador e se converta. Nesse momento começa o ajuntamento dos ossos. E durante a jornada do crente, do convertido, de purificação, de saída do mundo, de abandono dos prazeres mundanos, dos prazeres do pecado. Ele vai juntando os ossos, vai crescendo tendões, vai formando o corpo. E ele passa a fazer parte do corpo. Mas ainda não vivo, ainda não recebeu o Espírito. E aí, em algum momento também, não por merecimento, nem por obra de mãos humanas, mas no tempo do Criador, a critério do Criador, é enviado a ele o Espírito que vai vivificá-lo. E todo esse processo que nós testemunhamos na prática, quem passou por isso sabe que é assim que se dá. E quem viu acontecer isso com pessoas perto de si também testemunha que é este o processo de conversão e recepção do Espírito Santo, do Ruach, o sopro sagrado do Criador.
É dessa forma que acontece, exatamente como está descrito aqui na profecia de Ezequiel. Então, continuando aqui o texto a partir do verso 11. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz Yahuwah Adonai: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou Yahuwah quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Yahuwah, disse isto, e o fiz, diz Yahuwah. Aleluia. Então aqui ele explica para Ezequiel o significado. E é justamente isso que a gente falou, que eu falei aqui para vocês. E aqui é citado a casa de Israel, que na primeira aliança, o povo do Criador, representado pela casa de Israel. Hoje nós sabemos que a casa de Israel tem o significado de o seguidor de Yahusha. É a igreja, o corpo do Messias. Tanto judeus como gentios, ambos convertidos, seguindo os passos de Yahusha, tendo perdoados os seus pecados através do sangue que ele derramou. Então nós somos a casa de Israel. E é disso que a profecia vai falar aqui a partir do verso 15. A formação da igreja, a unificação da casa de Israel. Veio a mim a palavra de Yahuwah, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá, o Yahudá, e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois, toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajuntam-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não vos revelarás o que significam estas coisas? Tu lhe dirás: assim diz Yahuwah Adonai: eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Yahudá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira e que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Diz-lhes, pois: assim diz Yahuwah Adonai: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim. O meu servo Davi reinará sobre eles, Yahusha Hamashia, raiz de Davi. Todos eles terão um só pastor, andarão nos seus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão.
habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e os seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com ele aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou Yahuwá, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Oh, glória! Fim da profecia de Ezequiel. Qual o significado desses dois pedaços de madeira, irmãos? Em toda a Escritura, nós acompanhamos a divisão das casas de Israel em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte foi o primeiro a ser destruído, a ser eliminado. Eles foram espalhados pelas nações, foram levados cativos e se misturaram no povo. E aí o Reino do Sul, que é Judá e Yahudá, ainda teve reinado por mais algum tempo, até que ele foi sobrepujado. E a profecia dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, a primogenitura de Jacó caiu sobre Efraim. José leva os dois filhos dele para Jacó abençoar. E nesse momento, Jacó adota os dois filhos de José como sendo seus. E abençoa Efraim, que era o mais novo, como primogênito. E aí fica sendo Efraim, primogênito de Israel, ele como representante da casa do norte. E ele leva o nome de Israel. Então, quando fala casa de Israel, é referente ao reino do norte. Casa representada por Efraim. E o reino do sul ficou com Judá, Yahudá. Era de Yahudá que haveria de vir o príncipe, o rei, e veio. Yahushua HaMashiach, da tribo de Yahudá. Mas foi Efraim que herdou a promessa da multidão de nações, que foi dada primeiro a Abraão, depois a Isaac e depois a Jacó. E Jacó, na frente de José, passa essa profecia, essa promessa da multidão de nações a Efraim. E aí, essa profecia resgata essa promessa, colocando esse apontamento profético de que Efraim, espalhado pelas nações, tendo se tornado gentios, nós somos o povo a casa de Efraim. Nós, os gentios, que entramos como enxertados na raiz da videira, somos a casa de Efraim, a madeira de Efraim, que foi juntada com a madeira de Yahudá e feito então um só povo. Então este é o significado das duas madeiras de Efraim e de Yahudá juntadas num só povo. A entrada dos gentios no povo do Criador. Então essa é o fim da primeira parte. Tem outras profecias a respeito da união dos povos, da formação da igreja, da salvação de que Yahusha, em seu sacrifício, traria para o povo. A Escritura está repleta dessas promessas. Tá? Convido os irmãos a estudarem, aos que não têm ainda muito hábito de ler a Bíblia, procurem
na Bíblia a existência do Messias, assim como está escrito que o Messias, no dia que ele ressuscitou, ele se revelou aos discípulos em toda a Escritura. Procurem o Messias nas Escrituras, desde Gênesis. Ele está lá. E aos que já têm esse hábito, continuem lendo, continuem estudando, porque nós vamos nos alimentando com o pão do céu, com a palavra. A palavra é o nosso alimento do Espírito. E então encerro essa primeira parte. Espero, com a graça de Yahuwah, trazer uma próxima parte desse estudo. Eu vou falar mais a respeito do Espírito Santo, que foi então o cumprimento profético dessa festa das semanas, a gente poder adentrar como povo do Criador e receber o Espírito dele. O Espírito Santo então será a próxima parte desse estudo. E antes de terminar, eu quero compartilhar com os irmãos um louvor de um irmão que trabalha comigo na mesma empresa, e eu tive uma grande surpresa que eu o conhecia há algum tempo, mas não sabia que ele era seguidor do Messias. Tive uma feliz surpresa e também uma feliz surpresa, outra surpresa de saber que ele compõe e canta, e gostei muito do louvor dele. Eu vou deixar aqui então para os irmãos também conhecerem, irmão Felipe Cruz. E desejo aos irmãos que a paz de Yahushua, o nosso Messias Salvador, esteja com vocês, que ele abra o entendimento de vocês, que ele alimente o espírito de vocês e que ele derrame sobre vocês e sobre mim também o espírito, o Ruach HaKodesh, do nosso Criador, Yahuwah. Amém. E até a próxima. Por te amar, me entreguei por ti. Por te amar, da minha glória me despi. Por te amar, com preço de sangue sofri. Ao olhar aquela cruz, podia eu desistir, mas prossegui, um cálice amargo bebi. Na cruz padeci, mas ao terceiro dia ressuscitei. O caminho abri, a morte venci. Por te amar esse mundo eu vim. Por te amar, me entreguei por ti.
te amar esse mundo eu vim, o caminho abri, a morte venci, por te amar.